Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Amém. Vamos sentando. Vamos nos acomodando. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu peço. A minha história é de Jesus. A minha vida é de Jesus. E eu desejo muito que também assim seja com você. Fecha teus olhos agora rapidinho. Coloca a mão no teu coração e escuta essa canção que vai nos ajudar a rezar nessa tarde. Meu coração é teu, o meu olhar é teu. Escuta. A minha história é tua, a minha história é tua. Meu coração é teu, meu coração é teu, o meu olhar é seu, o meu olhar é teu. A minha história é sua, a minha história é tua. História tua. O meu falar é teu, o meu falar é teu. O meu cantar é seu, o meu cantar é teu. Canta. A minha história é sua, a minha história é tua. A minha história. E nós vamos parar por aqui. Para deixar aquele gostinho, nós vamos continuar em um determinado momento aqui da pregação. Pode ficar agora só no dedilhado do teclado. Então, meus queridos, o meu nome é Lucas Thiago Santos de Jesus. O Senhor já tinha colocado no meu coração que nesse momento da pregação eu deveria chamar os meus pais que estão aqui para ficar perto de mim. E aí depois que o Senhor colocou no meu coração, eu recebi uma mensagem de uma irmã aqui, uma amiga, que falava um pouco de propor isso. E vocês vão entender porque eles vão subir. Vem, paião, vem amanhã. Porque, irmãos, a minha história é de Deus, mas eu sou fruto de um pai e de uma mãe que faz a vontade de Jesus. Se eu cheguei aos 30 anos, se eu casei aos 30 anos casto, é porque eu tenho um pai e uma mãe que sempre entregou a minha vida para Jesus, sempre me apresentou para Jesus. O grupo de oração que eu participava, o Maná, hoje eu sou do Maná. Grupo de oração Maná que está aí, meu grupo de oração agora. Glória! Mas eu fui do grupo de oração Mensageiro de Emanuel. Vocês podem ver. E meus pais foram os que deram início àquele grupo de oração. Eu tinha 3 anos de idade. E eu caminhei lá naquele grupo durante 34 anos. E hoje eu faço parte do grupo de oração Maná, que está aqui em uma boa quantidade. O meu nome é Lucas Thiago Santos de Jesus. O de meu pai é Marivaldo do Espírito Santo de Jesus. E de minha mãe é Nilda Maria Santos de Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo? Aí, eu casei com uma esposa, uma mulher linda, Dalila dos Santos Mota, que não tinha o de Jesus, mas depois que casou entrou o de Jesus no nome. Então como é que ela ia ficar assim? E sou pai de 2 crianças, uma de 4 anos, uma criança linda, autista, Miguel Luca Mota de Jesus, 4 anos, e de Malu Maria Mota de Jesus, 4 meses. Mas eu trouxe eles aqui porque o Espírito Santo trazia ao meu coração que como falar de senhorio de Jesus
tem total sentido chamá-los, porque eu sou fruto de um pai e a mãe que disse assim: Jesus é o Senhor da vida do meu filho. E no dia que eles proclamaram isso sobre mim, o fato de eles terem proclamado isso sobre mim, o fato de eles buscarem sempre fazer a vontade de Deus e me levar a essa vontade, eu sou alguém que nunca experimentou dessas coisas deste mundo e consegui casar com 30 anos na castidade. Você sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor da minha vida. Quando nós submetemos a nossa vida ao senhorio de Jesus, nós conseguimos conquistar muitas coisas. Quando os pais colocam os seus filhos aos pés de Jesus, entendem que os seus filhos não te pertencem, a glória de Deus começa a acontecer dentro da sua casa. Eu não tenho como falar da minha história sem olhar para esses dois velhinhos que estão se acabando de chorar aqui. E eu só quero dizer, minha mãe e meu pai, muito obrigado, porque vocês me apresentaram a Jesus. O maior presente de tantas coisas que vocês fazem por mim, excelentes avós, esqueceram de mim, só ligam agora para Miguel e o Malu. Antigamente eu chegava em casa, tinha um bolinho para comer no café. Quando eu vou lá comer o bolo, ela: não toca não, que é o bolo de Miguel. Mas eu fico feliz, que são os melhores avós para mim, e também estão colocando os seus netos submissos ao senhorio de Jesus. Então vocês vão ficar aqui, porque eu vou dizer para vocês. Vocês estão vendo aqui? Valeu a pena. Valeu a pena toda a luta, valeu a pena toda a entrega, valeu a pena vocês seguirem caminhando para Jesus até hoje. Eu poderia ter uma outra história, mas eu tenho essa história porque eu tenho mãe e um pai que são apaixonados por Jesus. E eu quero chamar vocês aqui hoje, nesse congresso, para dizer muito obrigado. E você vai agora abrir em Romanos capítulo 12, versículo 2. Como falei, sou do grupo de oração Maná, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Arquidiocese de São Salvador da Bahia. E você vai abrir agora em Romanos capítulo 12, versículo 2. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E aí entra o tema dessa pregação. Para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Nós precisamos sermos transformados na mentalidade. Nós precisamos ser alcançados pelo Espírito Santo para algo muito especial acontecer em nós. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós precisamos ser transformados pela renovação do vosso espírito. Para quê? Para discernir qual é a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus, se nós formos nos mandamentos da lei de Deus, de forma muito clara e resumida, lá está qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O amar a Deus sobre todas as coisas, o amar o próximo, o não adulterar, o não matar.
Então significa, queridos, que se nós tivermos, por exemplo, uma mágoa de alguém, eu e você não precisa discernir se eu tenho que perdoar o meu irmão ou não. Vocês entendem quando eu digo isso? Eu não preciso discernir se eu devo ou não trair a minha esposa. Eu não preciso discernir se eu vou matar ou não matar alguém. Porque a vontade de Deus está muito clara diante dos seus mandamentos. Eu não preciso discernir se eu tenho que obedecer ou não os meus pais. Nós vimos a vontade de Deus clara através dos mandamentos. Só que há realidades, queridos, da nossa vida. Não sei se vocês passam por isso, mas eu sei que passa. A nossa vida, nós somos o tempo todo convidados a tomar decisões, sim ou não? Em ir ou não ir, em fazer ou não fazer, em falar ou silenciar. Se eu vou me mudar de bairro, se eu não vou me mudar de bairro, se eu vou mudar de carro, se eu não vou mudar de carro, se eu vou mudar o meu filho da escola, se eu não vou mudar, se eu aceito a promoção daquele trabalho e peço demissão do meu trabalho. Essa é a nossa vida diariamente. Concorda comigo? Sim ou não? E aí eu quero perguntar: quando acontecem essas coisas, nessa hora, Deus é chamado? Nessa hora que você está com muita vontade de mudar de casa, antes de mudar, antes de conversar com o novo proprietário, o novo lugar, eu me coloco diante da presença de Deus e digo: Senhor, eu quero me mudar, mas me dá um sinal se é a tua vontade. Irmãos, quantas das vezes nós fracassamos em nossa vida, quantas das vezes nós experimentamos dores na nossa vida, porque tomamos decisões erradas. E tem umas, hein, irmãos, que nós pagamos um preço muito alto. A decisão de insistir em namorar com alguém que Deus já deixou claro que não é a vontade dele. No meu relacionamento antes, o que eu tive antes de Dalila, você sabe por que o meu relacionamento terminou? O meu relacionamento terminou porque eu queria me manter casto. O meu relacionamento terminou porque eu queria continuar servindo a Deus como sempre servi. Eu sofri com o término, sofri uma sofrência danada. Fiquei chato, abusado. Todo dia o meu nome saía lá na lista do grupo de oração para rezar. E nesse período eu vivi um deserto. E nesse período Deus, mesmo às vezes ali nos meus questionamentos, mas Deus falava comigo. Até que apareceu uma certa pessoa, me parecia agradável, me parecia bom. E aí um dia essa pessoa me chamou para ir na casa dela, para ter algo diferente, que você já sabe o que eu estou dizendo. Deus chegou no meu ouvido. Eu disse: Senhor, deu vontade até de chutar o pau da barraca, mas eu disse: Senhor, só fiz isso. E ele: não vá. Se você for, vai tudo desmoronar. Irmãos, se nos colocarmos diante do senhorio de Jesus, Ele nunca vai nos deixar sem resposta. Talvez eu não teria a minha família linda que eu tenho hoje, talvez eu não viveria os sonhos de Deus que eu vivo hoje, se eu fosse fazer a minha vontade. Talvez eu nem estaria aqui, meus queridos, para falar que Jesus é o Senhor da tua vida. Eu sei que a vontade de Deus muitas das vezes gera em nós inquietações, porque a vontade de Deus às vezes exige de nós esperar, a vontade de Deus exige de nós renúncias, a vontade de Deus exige deixar ir embora alguém que no nosso coração a gente não quer que vá.
Mas a vontade de Deus, ela é boa e agradável. Por isso é importante nós discernirmos qual é a vontade de Deus em minhas decisões, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. E aí eu quero que você abra agora em Atos capítulo 15, versículo 1. Atos capítulo 15, versículo 1. Atos, capítulo 15, versículo 1. Aqui, os apóstolos, os discípulos, estavam vivendo aquilo que é próprio da humanidade: tomar decisões, discernir o que é bom, o que é agradável, o que é a vontade de Deus. Talvez você já escutou alguma vez sobre o primeiro concílio da igreja, o concílio apostólico em Jerusalém. Vamos ler. Parece muito o que nós vivemos às vezes no dia a dia da nossa vida. Alguns homens, descendo da Judeia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. E aí? Esses homens estavam certos ou não? O que eles estavam dizendo era a vontade de Deus ou não? Porque simplesmente eles não estavam concordando de que a palavra de Deus fosse pregada aos pagãos. Eles ainda estavam presos ainda a tempos antigos, como eles vão falar ali do rito de Moisés. Mas Paulo, aquele homem cheio do Espírito Santo, entendeu que era necessário discernir qual era a vontade de Deus. Pregava ou não pregava para os pagãos? Deveria continuar seguindo a lei antiga, ou entendemos que Jesus veio para salvar a todos? Ei, gente, vocês que estão lá no fundo, a você que está nesse lado, essa aqui é a nossa vida o tempo inteiro. Eles estavam discutindo, uns pensavam de uma forma e outros de outra forma. Mas qual era a vontade de Deus? Vai lá no versículo 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Porque, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Eu quero perguntar a você que me escuta:
depois daquela discussão, depois de eles não terem uma clareza do que deveria ser feito, quem foi que falou para aqueles homens? Pedro. Eles buscaram quem para melhor discernir a vontade de Deus? Um homem de Deus. Aí você está querendo buscar pessoas para aconselhar sobre se você continua no seu casamento ou não, pessoas que nem conhecem a Jesus. Aí você está querendo às vezes tomar uma decisão na sua vida, e ao invés de você buscar na fonte certa, e ao invés de você perguntar a um padre, ao invés de você perguntar a um irmão da caminhada, você vai lá e busca saber o que é que está dizendo sobre o seu signo. Porque eu sou de Aquários, eu não estou sabendo aqui se eu me mudo ou não, eu não estou sabendo aqui se eu mudo de emprego ou não. Deixa eu ver o que é que o meu signo está dizendo hoje. Aí que está o problema. O problema é que nós estamos querendo discernir algo que somente Deus tem a resposta. Porque, irmãos, quem sabe da tua vida é Jesus Cristo. Se você que está aqui acha que o que determina a sua vida é a consulta que você faz sobre o seu signo, se você acha que o que determina a sua vida é se você no dia do ano novo vestir uma camisa branca ou amarela, se você acha que o que determina a sua vida, se a vontade de Deus na sua vida consiste em você dar 3 pulinhos, mas Lucas, isso é um absurdo. Uma vez eu falei sobre isso em uma pregação. Não, mas não é possível que ainda tem irmãos de caminhada católicos que acreditam em signo. Tem. Eu só quero dizer que o Senhor da tua vida é Jesus. E o que o Senhor me colocava é que após esse congresso, muitos que aqui estão vão entender isso. Muitos que aqui estão têm coisas guardadas dentro da sua casa, que você guarda porque você acha que aquilo traz sorte, que aquilo traz bênção para a sua vida, determinadas pecinhas, folhinhas. Hoje é o dia que o Senhor te convida a renunciar a essas coisas, porque o Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. Então, queridos, se eles buscaram um homem de Deus que era Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, Pedro deu a clareza. E Pedro vai dizer: nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Mas se vocês lerem tudo o que Pedro disse, Pedro ele fundamentou o discernimento aonde, queridos? Em Jesus. Onde é que nós temos que fundamentar os nossos discernimentos da nossa vida? Naquilo que Jesus é e naquilo que Jesus revela para nós através da sua palavra. Ao invés de você buscar aquele influencer que está lá na rede social. Eu não começo o meu dia se eu não participar daquela live do guru da internet, que ele está lá mostrando que quem faz o que ele diz, prospera. E a palavra de Deus está lá, há muito tempo sem ser aberta. Eu quero dizer a vocês, queridos, que esta pregação está nos convidando a um discernimento da vontade de Deus. Às vezes você tem visto, você morava em uma casa, vai morar em outra, começa a acontecer muitos problemas. Eu não sei por que está assim. Nós não podemos buscar um discernimento dentro da vontade de Deus só quando nós estamos desesperados. Quando Dalila engravidou a primeira vez antes de Miguel, nós sofremos a realidade do aborto espontâneo. Estava no período da pandemia. Nós havíamos escutado relatos de que pessoas que passaram por isso
pelo fato de terem ficado em casa, tiveram complicações. E aí eu e Dalila ficou diante de Deus rezando. A gente tinha que discernir, irmãos, se nós esperávamos o aborto espontâneo acontecer dentro de casa, ou se nós iríamos para o hospital. Porque nós tínhamos escutado duas versões. Nós escutamos pessoas que disseram assim: olha, nós passamos por isso, nós ficamos em casa e o negócio ficou feio, quase morria. Já o outro diz: não, fique em casa, que em casa é melhor, porque depois tudo fica bem. E aí, gente? E agora? Mas quando Jesus é o Senhor da nossa vida, nós o buscamos. Quando nós temos intimidade e amizade com o Senhor, nós entendemos que quando chega essa situação na nossa vida, eu preciso buscá-lo para que Ele possa me ajudar a discernir e tomar uma decisão. E aí nós rezamos a partir de uma passagem bíblica que o Senhor nos deu, da realidade de José e Maria, que precisaram se resguardar por um momento para que Jesus não sofresse a morte. Tiveram que se resguardar. O Senhor disse claramente no nosso coração, naquele discernimento, e o discernimento era o bom, é o que é agradável. Ele disse para nós: fiquem em casa. Dalila começou o aborto espontâneo na sexta-feira, um processo difícil, doloroso, de diversos momentos de sangramento, expulsando aquilo que estava, e domingo tudo ficou bem. Irmãos, ou Jesus é, ou Jesus não é o Senhor da nossa vida. Então, queridos, é necessário discernir a vontade de Deus. É necessário também, em Efésios capítulo 5, abra lá, Efésios capítulo 5, versículo 10. Abra lá em Efésios. Capítulo 5, versículo 10. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Procurai o que é agradável ao Senhor. A vontade de Deus é boa e agradável. Erga o teu braço direito e diga: Senhor Jesus, eu creio que a sua vontade é boa e agradável. Senhor Jesus, se em algum momento prevaleceu a minha vontade, me perdoa. Quando você olha para a sua vida, você consegue identificar que determinadas coisas aconteceram porque você fez a sua própria vontade? Na hora que você queria a cura daquela doença de alguém da sua família, eu busquei a Jesus. Mas na hora que eu tinha que tomar uma decisão sobre a vida dos meus filhos, eu fiz de acordo com o que os especialistas dizem somente. Quando nós temos aproximação com Jesus, a gente consegue discernir, nós conseguimos discernir o que é bom e o que não é, o que é de Deus e o que não é. Por isso, aqui a palavra vai dizer claro para a gente, irmãos, a palavra vai dizer claro para nós, nesse versículo 10, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário,
condenai-as abertamente. E aí, para a gente entender essa questão, vá lá em Atos capítulo 13, versículo 4 a 10. Atos capítulo 13, versículo 4 a 10. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com ele João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamando também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Irmãos, o que é que nós encontramos aqui? Esse Sérgio Paulo tinha um mago que o acompanhava, mas havia nele um desejo de ouvir a palavra de Deus. Ele mostrou esse desejo, mas vai dizer que esse mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, ele procurava desviar a fé do procônsul. Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, foi para dizer ao estado da Bahia que há muitos deuses que estão desviando o nosso olhar da vontade de Deus. Nós, a quem estamos buscando? Você via que havia um desejo desse homem, havia nele um desejo de ouvir a palavra de Deus, através daqueles servos, mas tinha alguém ali no ouvido, tinha alguém ali no ouvido desviando ele da fé. E o que eu quero dizer isso, irmãos, que nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus na nossa vida em tudo, se nós não declararmos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Quem você está colocando no lugar de Jesus? Quem está tendo mais crédito do que buscar a palavra de Deus, do que buscar a Eucaristia, do que buscar a adoração? A você que está aqui, que me escuta, que talvez está vivendo a primeira vez um encontro como esse, a você que não é da igreja, a você que já caminha há anos, a você que não caminha há anos, a você que caminha e começou hoje, eu quero dizer que a vida é diferente quando Jesus é o Senhor da nossa vida. É ou não é diferente? É ou não é? As coisas da nossa casa caminham diferente quando Jesus é o Senhor da nossa vida, sim ou não? A vida dos nossos filhos fica diferente quando Jesus é o Senhor da nossa vida, sim ou não? Portanto, meus queridos, hoje é o dia de nós fazermos como ele fez, Paulo, quando ele disse isso aqui, hoje é o dia de a gente expulsar todos os deuses que têm ocupado a nossa vida. Você sabe onde é que você vai definir a sua vida? Não é você buscando se comunicar com quem já morreu, não é você buscando que você vai entender qual é o melhor de Deus para a sua vida. Não é você buscando os astros, como é que aquilo que Deus criou
é mais importante do próprio, mais do que aquele que é o Criador de todas as coisas. Ah, Lucas, mas é uma besteirinha, é só um olhinho, é só uma bolinha com um olhinho preto. Que bobagem usar isso na camisa. Eu sempre admirei meu pai e minha mãe, todas as vezes que foram comprar camisas para mim, roupas, que o nome que estava lá na roupa era em inglês. Era engraçado. Moça, o que significa isso aí? Minha mãe nunca deixou eu comprar bermuda, camisa que tivesse uma caveira. Aqui na minha casa, filho não veste roupa com caveira, não. Quando nós temos consciência que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós vamos buscar fazer a vontade dele em tudo, inclusive quando nós compramos uma roupa, inclusive quando nós compramos um boné que tem uma frase. Irmãos, quem tem nos ensinado a viver nessa vida? É a palavra de Deus ou é as séries que eu assisto todos os dias? Irmãos, nós precisamos ter coragem para falar exatamente assim para todos aqueles que querem nos desviar dos olhos do Senhor. Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Quando nós, queridos, estamos cheios do Espírito Santo, como a palavra vai estar aqui, nós vamos saber se ali é vontade de Deus ou vontade de Satanás. Nós vamos saber se aquele conselho que a minha colega de trabalho me deu vem de Deus ou não vem. O Senhor hoje está convidando a Bahia a mais uma vez declarar que Jesus é o Senhor da nossa história. Ainda bem que eu me permaneci obediente. Quando eu falo que eu cheguei aos 30 anos na castidade, não significa que foi fácil. Mas quando nós temos a certeza que a vontade de Deus é boa e agradável, e eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês: a vontade de Deus é boa e agradável. A vontade de Deus não é uma vontade que nos impõe. Não é aquela coisa que às vezes pai e mãe diz, né? O filho pergunta: mas por que eu não posso? Por que não pode? Mas por que eu não vou? Por que não vai? Não. Quando Deus ele coloca diante de nós a sua vontade, ele sempre fundamenta. Eu quero lembrar vocês sabem por que a vontade de Deus é boa e agradável? Porque foi Deus que nos fez. Só aquele que nos fez sabe o que é melhor para nós. Só aquele que conhece o teu coração, só aquele que conhece a tua alma, só aquele que te formou, que te fez, que ali te gerou, somente ele vai realmente saber qual é o melhor caminho a seguirmos. Eu quero convidar você a ficar de pé. Hoje, nós sairemos desse congresso mais aplicados em discernir a vontade de Deus em nossa vida. Hoje, o Senhor vai dar resposta a muitos que estão aqui. Tem gente aqui, o Senhor me colocava muito forte, que está pensando em se mudar de casa. Hoje Deus vai lhe dar a resposta, vai lhe mostrar a vontade dele. Até agora ele não encontrou a oportunidade de dizer para você se é para você se mudar de bairro ou não. Você está pensando em mudar o seu filho. É claro que Deus nos dá a liberdade. É claro que Deus nos dá a inteligência para tomar decisões. É claro que Deus tem uma vontade. Ele sabe o que é melhor para nós, mas Ele nos dá essa liberdade. Mas que a gente utilize essa liberdade para buscar a Deus. Porque maior liberdade é fazer a vontade de Deus. Maior liberdade por mais que pareça algo antagônico, é estarmos prisioneiros.
é estarmos presos, estarmos ligados a Jesus. Então agora, pensa aí na tua vida. Você tem decisões a tomar? Você tem realidades na sua casa, com seus filhos, dentro do seu trabalho, no seu empreendimento? Será mesmo que você tem que continuar com esse empreendimento? Será mesmo que você tem que desistir desse empreendimento? Será mesmo que você precisa sair do bairro que você mora? Deus vai agora nos conduzir a um discernimento da sua vontade, porque a vontade de Deus é o quê? Boa e agradável. Diga para o seu irmão: a vontade de Deus é boa e agradável. E vamos cantar essa canção, A Minha História é Sua. Nós vamos agora verdadeiramente nos entregar na presença de Jesus. Abra os seus braços e repita comigo. Abre os seus braços e repita comigo: meu coração é teu, o meu olhar é seu, meu olhar é seu, a minha história é sua, história é sua. O meu falar é teu, O meu falar é seu, o meu cantar é seu, meu cantar é seu. a minha história é sua. Amém. Vamos cantar. Meu coração é teu. Canta com todo o teu coração. Meu coração é teu, O meu olhar é seu, o meu olhar é seu, a minha história é sua. a minha história é sua, A minha história é sua. a minha história é sua, O meu falar é teu, o meu falar é teu, o meu cantar é seu. o meu cantar é seu, Canta com o seu coração, canta com a sua alma. A minha história é a sua. minha história é sua, a minha história é sua. Coloca a mão no seu coração. Vou preparar para o meu esposo Vou preparar pro meu esposo um santo repouso, um santo repouso, bem mais seguro. bem mais seguro. Vou preparar Vou preparar para o meu Senhor, pro meu Senhor, para o meu amor, pro meu amor, um lugar secreto. um lugar secreto. Vou preparar Vou preparar para o meu amor, pro meu amor, meu santo meu Senhor, santo Senhor, meu coração. meu coração. Abre seus braços e canta. O Meu cantar é teu, o meu viver é teu. o meu viver é teu, A minha história é sua. a minha história é tua, A minha história é sua. a minha história é sua. Mais uma vez, bora lá. O meu cantar é teu. Meu cantar é O meu viver é seu. teu, o meu viver é seu, A minha história é sua. a minha história é sua, A minha história é sua. A minha história é Você vai cantar assim: vou declarar pro meu amor. vou declarar pro meu amor, Com cantos e versos, cantos e versos, minha paixão. minha paixão. Vou declarar Vou declarar pro meu Senhor pro meu Senhor que Ele é o amor Ele é o amor e a minha paixão. e a minha paixão. Vou declarar Vou declarar com gritos e berros, gritos e berros, com cantos e afetos, cantos e afetos, minha paixão. minha paixão. Segura na mão do seu irmão e canta: o meu cantar é teu, O meu cantar é teu, o meu viver é seu, o meu viver é seu, a minha história é sua. a minha história é sua.
cantar é teu. O meu cantar é seu. O meu viver é seu. O meu viver é seu. A minha história é sua. A minha história é sua. A minha história é sua. Somente vocês. O meu cantar é teu. Vocês. O meu viver é seu. A minha história é sua. A minha história é sua. Canta forte. O meu cantar é teu. O meu cantar é teu. O meu viver é seu. A minha história é sua. A minha história é sua. Agora com as suas palavras, entrega a sua vida a Jesus. Vai dizendo com as suas palavras: a minha história é sua, Jesus. A minha casa é sua. Vai declarando que Jesus é o Senhor da tua vida. Vai apresentando as decisões. Vai apresentando os caminhos que você tem percorrido. O Senhor vai dar resposta a muitos. A vontade de Deus é boa e agradável. Diga: a minha vida é sua, Jesus. A você que se afastou de Deus, a você que está afastado de Jesus, volta para Ele hoje e declare que Jesus é o Senhor da sua vida. Lembra da sua família agora. Lembra dos seus filhos. Vai dizendo: os meus filhos são teus, Jesus. Diga o nome deles. O meu casamento é teu, Jesus. A minha esposa, o meu esposo, a minha casa, o meu trabalho. Entrega o seu trabalho a Jesus. Entrega o seu empreendimento a Jesus. Diga para Jesus: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Os jovens que estão aqui, os jovens que estão buscando namorar, os jovens que estão se relacionando somente por carências, eu quero dizer a muitos jovens que hoje o Senhor vai trazer ao teu coração que esse relacionamento não é para você. Essa realidade vai te tirar da presença de Jesus. Jovens, castidade é vontade de Deus. Obedecer os pais é vontade de Deus. Abre agora os seus lábios. O ministério vai baixando um pouco os instrumentos, e vocês vai agora rezando com as suas palavras. Diga: minha história é tua, Deus. Vamos declarar a Bahia. Vamos declarar que essa Bahia é de Jesus. Vamos declarar que a nossa vida é de Jesus. Vamos declarar que a nossa história, com todas as quedas, com todas as lutas, com tudo que temos, apresenta a você que acreditava até hoje que o que determinava a sua vida era um signo, a você que tinha superstições e entendia que a prosperidade da tua vida vinha dessas superstições. Se você hoje quer que Jesus seja o dono da sua história, você vai dizendo: Jesus, eu renuncio tudo que me tira da tua presença. Eu renuncio, Senhor, objetos que estão na minha casa, que atraem maldições. Declare que Jesus é o Senhor da tua vida. E nós vamos fazer uma experiência de oração. Vamos ficar em duplas agora, de preferência com alguém que a gente não conheça. Fique em duplas. Em duplas. E agora, dessa dupla, um vai sentar e o outro vai ficar em pé. E você que está em pé vai ajudar esse irmão a discernir a vontade de Deus na vida dele. Coloca as mãos nos ombros dele
Começa a rezar por ele, do seu jeito, da sua forma. Reza mesmo. O Senhor está me trazendo muito claro aqui que muitos vão sair com respostas, com clareza da vontade de Deus. Clareza da vontade de Deus no seu relacionamento, clareza da vontade de Deus na sua realidade missionária, clareza da vontade de Deus se você deve continuar nesses 3 empregos, nesses 3 trabalhos, clareza da vontade de Deus se realmente você tem que levar o seu filho para uma determinada viagem. O Senhor me mostra as pessoas aqui que estão organizando viagens, e o Senhor vai mostrar que há um outro caminho, uma outra rota. Você que está em pé, reza agora, porque nós vamos sair aqui com um discernimento claro da vontade de Deus na nossa missão. Aqueles que são missionários, aqueles que são dos grupos de oração da igreja, de alguma pastoral, reza, irmãos. Às vezes não sabermos o que fazer nos dá tanta angústia. Quanto nós já sofremos porque fracassamos em não ter feito a vontade de Deus. E na medida que o Senhor for te dando uma palavra, você que está de pé, se for de Deus, proclame sobre a vida do teu irmão. Eu creio, irmão, eu creio que muitos que estão sentados agora terão discernimentos de muitas coisas em sua vida, inclusive de algumas amizades. Inclusive o Senhor vai dar uma clareza que não é vontade dele você continuar naquele grupo de WhatsApp. Aquele grupo de WhatsApp tem lhe tirado da presença de Deus. Reza agora, e se Deus te deu uma palavra, ao que está em pé, abaixa um pouquinho e proclama a vontade. Vai ajudar o irmão a discernir. Vai ajudar muitos irmãos que estão aqui a tomar decisões. Seja profeta. E eu digo a você, se você que está sentado confirma o que o irmão está dizendo, que essa é a vontade boa e agradável para a sua vida, diga para o seu irmão: eu creio, eu tomo posse. E se você já fez essa experiência, agora você muda. Quem está em pé senta, o outro fica de pé e reza. Muitos tronos, muitos outros deuses estão sendo aniquilados em nosso meio. O Senhor vai mostrar para alguns que tem livros que você está lendo que está te tirando da presença de Deus. Não é vontade de Deus você ler este livro. Ele tem lhe tirado da verdade que Jesus proclama sobre nós. Reza agora. Aqueles que oram no Espírito, vai orando até que o Senhor lhe dê uma palavra. Ah, você veio de tão longe e Deus está te deixando, fazendo você voltar para o lugar que você mora, com uma clareza sobre a vontade dele sobre a sua vida. E se o Senhor já te dá uma palavra, você que está em pé, proclame sobre a vida do teu irmão. Se o Senhor te dá uma visualização, se o Senhor lhe dá uma palavra, se o Senhor lhe dá uma imagem, se o Senhor te dá uma leitura, se o Senhor dá a você algo, muitos hoje serão salvos, queridos, porque sairão daqui com um discernimento claro da vontade de Deus. Talvez seja difícil você ter que sair do trabalho que você está, mas Deus vai te abençoar. Há coisas que você acha que é bom para você, porque está entrando dinheiro na sua conta, mas isso tem roubado a sua paz, isso tem trazido maldição para a sua casa, isso tem lhe tirado da presença de Deus. E Deus tem algo melhor para você.
Deus tem algo melhor para os teus filhos. Deus tem algo melhor para a tua vida. E se você que está sentado confirma, diga: eu creio. E se você está disposto a fazer a vontade de Deus, diga: eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Ainda que me custe renúncias, como custou para mim não me relacionar com muitas pessoas, porque Deus dizia: não é para você, meu filho, eu reservo algo melhor para você. E você vai levantando esse seu irmão, se você já rezou por ele, e vai cantando essa canção: eu me abro ao teu querer. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Dá um abraço desse irmão. Diga para ele coragem para fazer a vontade de Deus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Todos juntos. Os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Eu já chorei. Diga isso. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Diga isso com força. Sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? E o céu que eu procuro só virá por tua voz. Abre seus braços e canta. Os meus passos. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Diga isso. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Agora eu quero ouvir vocês. Eu me abro ao teu querer, vai. Canta com uma oração, queridos. Porque o Senhor da nossa vida está chegando. E Ele está ouvindo, viu? Ele está ouvindo o que você está cantando. Quero o quê? Às vezes nos custa, às vezes é difícil, mas vale a pena. Diga assim, ó: os passos que desci em você, os passos que desci só me fizeram fracassar. Eu já fracassei quando eu dei passo sem Ele. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Pegue seus braços e canta os meus passos. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Irmãos, quando o Espírito Santo pede, temos que ser obedientes. Ele está vindo. O Senhor da nossa vida está vindo. Tem jovem aí perto de você? Gente, tem muitos jovens aqui sofrendo por não entender qual é a vontade de Deus na sua vida, na vida profissional.
Olha para esse jovem e reza por ele mais uma vez. Olha para esse jovem, acolhe ele. Ele vai hoje, muitos jovens aqui vão tomar decisões sérias. Muitos jovens aqui vão renunciar realidades que têm te tirado. Impõe as mãos sobre esses jovens que estão aí. Impõe a mão sobre essa juventude que às vezes fracassa por decisões erradas, por carências, por se sentirem indignos, inferiores, por se sentirem abandonados, por serem humilhados, por serem excluídos, por serem abatidos nesse mundo cruel. Eu sei, jovem, que custa fazer a vontade de Deus, mas vai valer a pena. Ora por esses jovens. Vai valer a pena fazer a vontade de Deus. João, Maria, Carlos, Paulo, Sofia. Você sonha em ter uma família? Continue sonhando, que sendo a vontade de Deus. Você sonha seguir uma vocação, se tornar um padre, um sacerdote. O Senhor hoje está destruindo tronos que foram erguidos de falsos deuses na vida desses jovens. Ore com esse jovem como se ele estivesse orando pelo seu filho. Ore por esse jovem como se ele estivesse orando pelos seus netos, pelos seus sobrinhos. O inimigo de Deus tem oprimido a juventude. E diga para esse jovem: a vontade de Deus é boa e agradável. Os meus passos são teus. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, se não for assim, não me deixe. dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, todos juntos, de braços erguidos. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio